Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ler o tópico 2 aqui, o lugar da religião na psicoterapia. E é a sessão 2, né? O tópico 2 é o processo da psicoterapia, sessão 2, o lugar da religião na psicoterapia. Vamos começar a nossa leitura? Parágrafo 1. Para ser um professor de Deus, não é necessário ser religioso ou sequer acreditar em Deus em qualquer medida reconhecível. É necessário, contudo, ensinar o perdão ao invés da condenação. Então, olha que interessante, né? Para ser um professor de Deus, nem precisa acreditar em Deus. É interessante a gente ver isso, né? Não é necessário. A gente vai ver aqui mais para frente por que disso. Nem vou falar agora, porque ele vai falar mais para frente. Mas a gente precisa ensinar o perdão ao invés da condenação. Eu estava contando aqui para vocês agora, né, que essa semana eu fiquei com uma raiva de uma coisa, de uma pessoa. Então, olha só, é necessário ensinar o perdão ao invés da condenação. Toda vez que a gente está com raiva, pode ter certeza que eu estou condenando meu irmão. Eu estou falando que ele fez algo que não me agradou. Ele fez algo que não está de acordo com as minhas crenças. E toda vez que a gente tem esta condenação, a gente precisa ensinar o perdão para o outro. E ensinar o perdão é ver a unidade entre nós, né? É ver que são só crenças que estavam ali atrapalhando a nossa unidade. Eu com minha linha de crenças aqui e o outro com as suas crenças ali. E acaba que dá uma faísca aí, porque a crença dele é, ela está ali, ela pode olhar para mim uma coisa, e a minha crença é, eu estou aqui trabalhando e não quero olhar para o outro. Eu acho que isso me dá trabalho. Então, vê que cada um tem uma crença. Para um, não custa nada a pessoa olhar. Eu vou ter que sair da minha casa, ela já está lá. Vê como que as crenças são, né? E um lado vai julgar e condenar, né? O outro lado. Se houver o perdão, dali você consegue passar por isso. Você consegue passar por aquela raiva ali e saber que são só crenças, gente. É só crença minha, é só crença do outro. E ali você resolve. Se você não quiser fazer o que a pessoa te pede, ok. Eu falo que aqui, na forma, o que você decide, se eu falasse assim para ela, olha, eu não quero fazer isso para você agora. Eu tenho que ser honesta. Eu vou falar assim, eu não quero fazer isso para você agora. Eu estou trabalhando, eu não posso. Isso é mais honesto do que eu fazer o favor para ela e lá no fundo xingar e falar que pessoa folgada, né? Então é muito mais honesto eu falar assim, olha, eu estou trabalhando, eu não posso fazer isso para você. Mas se eu quiser fazer também, vê que na forma não interessa, gente. Então, assim, o perdão é você olhar para isso e saber, olha, eu fiquei brava porque eu tenho crenças e o outro também tem crenças. Então, é olhar para tudo, olhar para o seu sentimento. É braveza, é raiva, tudo que te traz esses sentimentos de separação que vem do medo, a gente olha. É aqui que está o perdão. É assim que a gente vai ensinar o perdão. É sabendo que aqui na ilusão a gente é movido por crenças. Tanto eu quanto o outro. E, só que na realidade, isso não é a nossa realidade. Então é assim que a gente vai treinando o perdão no nosso dia a dia. Mesmo nisso, não é preciso que haja uma dedicação consistente, pois alguém que tivesse chegado a esse ponto poderia ensinar a salvação de forma completa em um instante e sem uma palavra. Olha só, aquele que perdoa, ele pode ensinar a salvação sem nem falar nada, gente. Aquele que é o professor de Deus mesmo, ele não precisa de nada. Aquele que vê o seu próximo como a ti mesmo, como ele diz aqui, ó, você nem precisa acreditar em Deus para isso. Você tratar o outro como o seu próximo, como a ti mesmo, olhar, ver a mesma unidade, é isso que vale. Então vamos lá. Mas aquele que aprendeu todas as coisas não precisa de professor. E os curados
não precisam de terapeuta. Os relacionamentos ainda são o templo do Espírito Santo e serão feitos perfeitos no tempo e restaurados à eternidade. Olha só, aquele que aprendeu todas as coisas, ele nem precisa de um outro. Não precisa de nada, aquele que aprendeu. E é por isso que os relacionamentos são o templo do Espírito Santo. Porque sem o meu irmão, como que eu ia saber que eu ainda guardo aqui crenças que me dão raiva? Se ele não vem aqui, me passa raiva. E eu falo, no fim, você, como eu falei na aula passada, a gente agradece. Nossa, que bom que esse irmão me mostrou que ainda tem crença aqui, que acredita. Que se eu sentir raiva, é porque eu estou defendendo aqui a minha crença. Né? E estou olhando ali e julgando a dele, a crença dele. Então, os relacionamentos são o templo do Espírito Santo e serão feitos perfeitos no tempo. Por que eles serão feitos perfeitos no tempo? Porque é só no relacionamento que haverá o perdão, que tem a certeza da unidade. É só quando todos os relacionamentos, eu olhar para todos e ver o Cristo em todos. Eu olhar para o outro e já não ter mais esse sentimento de raiva. E na hora eu já saber isso. Na hora eu já saber assim, nossa, olha aqui, ela tem essa crença, mas eu sei que ela não é isso. Aqui eu tenho essa crença, mas eu também não sou isso. Nós somos o mesmo ser. Ali é como se aquelas crenças dissipassem. E aqui é o perdão que ele falou. Então, os relacionamentos são o templo do Espírito Santo, porque é só no relacionamento que você vai ver isso. Tá? Você não vê isso sozinho. Parágrafo 2. A religião formal não tem lugar na psicoterapia, mas também não tem realmente lugar na religião. Nesse mundo, há uma tendência surpreendente de juntar palavras contraditórias em um termo sem que se perceba a contradição de forma alguma. Olha o que ele fala aqui. Ó. A religião formal, gente, a religião formal é o que a gente vê por aí, né? Ele fala que nesse mundo tem uma tendência de juntar palavras, ó. Religião, o que é essa palavra? Religar. É como se você tivesse desligado de alguma coisa. O que não é verdade. Porque nós nunca nos desligamos. Nós ainda estamos conectados. Então, é só uma forma de falar religião, porque foi uma palavra que eles juntaram ali, como se nós. Isso aqui é uma palavra egóica mesmo, né? Como se nós estivéssemos mesmo nos desligados do Pai, e agora vamos tentar nos religar. Porque nós nos separamos. Aqui ele está dando certeza que eu separei. Então, a gente usa essas palavras contraditórias sem nem perceber a contradição. A gente nem percebe a contradição, né? A tentativa de dar uma forma à religião é tão obviamente uma tentativa do ego para reconciliar o irreconciliável, que dificilmente seria necessário elaborar sobre esse ponto. Então, é reconciliar o irreconciliável. Gente, não teve separação. Isso não existiu. Mas para o ego, a gente se separou, agora a gente é pecador, agora nós somos pobres, pequenos, pecadores, cheios de defeito, limitados. Então, assim, aqui a gente acredita mesmo, mas não tem como reconciliar o irreconciliável, porque não teve isso, não existiu, não teve separação. Religião é experiência, olha só. Psicoterapia é experiência. Então, religião não adianta, não é teoria. Esse livro aqui nosso não adianta ler e não praticar. Ele fala isso diversas vezes. Leva para a prática. Tanto religião quanto psicoterapia tem que ser experiência. Nos seus níveis mais altos, podem unificar-se. Porque só nos níveis mais altos, igual ele falou da escadinha, né? Nos outros, lá na canção da oração, né? Ele fala da escadinha. Geralmente, nos níveis mais baixos, a gente vai ver separação. Mas nos níveis mais altos, tanto da religião como na psicoterapia, nos níveis mais altos é onde a gente vê a unificação. Então, nos níveis mais altos podem unificar-se. Nenhuma das duas
é verdade em si mesma, mas ambas podem conduzir à verdade. Então, assim, nem a psicoterapia, nem a religião é a verdade em si mesma. Tanto que temos diversas maneiras, diversas ferramentas, mas nada, nenhuma ferramenta aqui é a verdade. Nem essa que a gente usa. É só uma ferramenta. Mas essas ferramentas, elas podem nos conduzir à verdade. Então, isso até mesmo a própria religião pode ser conduzida à verdade, desde que a religião seja vista através da unicidade e não através da separação, não através de me ligar a algo que eu nunca me separei. O que poderia ser necessário para encontrar a verdade, que permanece perfeitamente óbvia, a não ser remover os obstáculos aparentes à verdadeira consciência? Então, aqui ele nos fala mais uma vez que não tem nada para fazer, porque a verdade, ela é óbvia, ela já existe, ela já está lá, a não ser remover os obstáculos. Então, o que a psicoterapia ou a religião pode fazer, ou esse livro, qualquer ferramenta, é somente remover esses obstáculos que a gente colocou a partir da ideia de acreditar que houve separação. Parágrafo 3. Ninguém que aprenda a perdoar pode deixar de lembrar-se de Deus. Olha só. Portanto, o perdão é tudo o que precisa ser ensinado, porque é tudo o que precisa ser aprendido. O perdão é a meta desse curso, né? Minha meta é o perdão. Todos os bloqueios à lembrança de Deus são formas que não foram perdoadas e nada mais. Então, qualquer religião, ferramenta, psicoterapia, qualquer coisa que tenha o perdão verdadeiro como meta, é isso que vai fazer isso aqui, ó. É remover os bloqueios à lembrança de Deus, somente através do perdão. Isso nunca é claro para o paciente e raramente para o terapeuta. O mundo convocou todas as suas forças contra essa única consciência, pois nela se acha o fim do mundo e de tudo o que ele representa. Então, gente, por isso que ninguém fala sobre o perdão como ele realmente é. A gente vê no mundo, isso não é claro, ele fala nem para o paciente, nem para o terapeuta. Para ninguém. Por quê? Porque aqui nesse mundo foi tudo colocado de uma maneira tão certa que a gente acaba, que ele sabe que o fim do mundo, quando se perdoa, é o fim desse mundo. Então não tem como. Todas as forças, o mundo convocou todas as forças contra essa consciência, contra a lembrança, contra o perdão, contra a lembrança de Deus. Então, várias maneiras aqui da gente continuar girando em círculo para que a gente não veja que é só o perdão que vai fazer todos esses obstáculos serem removidos. Então, quando ele fala que o mundo convocou todas as suas forças, pensa, a gente vê aí nesse mundo, né? Como que isso não é falado. Imagina, fala, ó, é só perdoar. Ah, o que é o perdão? Ver o seu próximo como a si mesmo. Como que é no mundo? As pessoas fazem isso? Não. No mundo foi engendrado, né, que tem separação. Tem um conto que eu lembrei agora, é um conto budista, se não me engano, que fala que, até no livro Cartas de Cristo, Jesus, quando ele descobre, né, isso lá no deserto, que ele fala, nossa, gente, todo mundo vai querer isso. E aí eu lembrei desse conto budista, que o aprendiz, né, do mestre, ele fala assim, mestre, mas isso é demais. A gente tem que falar isso para todo mundo vai querer isso. Isso é o fim de todos os problemas, de todo sofrimento. E o mestre fala para ele, falou, tá bom, vai lá naquela cidade ali e você vai bater de porta em porta. Você vai ver o que as pessoas mais querem. E ele foi todo empolgado, porque, gente, quando a gente descobre isso, o que você quer fazer? Você quer fazer todo mundo. O dia que você lê o livro Cartas de Cristo, quem não leu, Jesus falava assim, nossa, todo mundo vai querer isso.
Porque é o fim, gente, do sofrimento. E ele foi, esse discípulo de Buda foi de porta em porta e perguntou. E ele voltou, né, cabisbaixo lá pro seu senhor, pro seu mestre, e ele falou, e aí, quantas pessoas querem? Ele falou, nenhuma. Todas queriam dinheiro, saúde, relacionamento. Ninguém queria a verdade. Ninguém queria isso, gente. Porque no mundo, isso aqui foi engendrado para ser assim, para você querer as coisas daqui. E a gente vai se confundindo, colocando cada vez mais esses bloqueios, né, que ele fala aqui. Ó. Esses bloqueios, a lembrança disso. Então, vamos lá, parágrafo 4. Contudo, a consciência de Deus não é uma meta razoável para a psicoterapia. Isso virá quando a psicoterapia estiver completa, pois quando há perdão, a verdade não pode deixar de vir. Não tem como, né? O perdão é a lembrança. Então, quando há perdão, tem que ter verdade. De fato, seria injusto que fosse preciso acreditar em Deus para conseguir um sucesso terapêutico. A crença em Deus também não é realmente um conceito significativo, pois Deus só pode ser conhecido. Olha só, né? Você não precisa nem acreditar em Deus, gente, para perdoar. Não tem necessidade. E olha, o livro ele coloca mesmo. Então, assim, não tem importância a sua crença. O perdão não tem necessidade. Porque ele fala assim, ó, Deus só pode ser conhecido. Deus é, não acreditar. Porque agora ele fala aqui, ó, acreditar implica que é possível não acreditar. Então, se eu acredito em Deus, pode ser que amanhã eu não acredite. Né? Aqui na dualidade, hoje pode uma coisa, amanhã pode outra. Acreditar implica que é possível não acreditar, mas o conhecimento de Deus não tem nenhum oposto verdadeiro. Então, na verdade, é conhecer, é ter essa convicção da realidade, né? Não conhecer a Deus é não ter conhecimento. E é para isso que a negação do perdão conduz. A negação do perdão aqui é o que a gente falou aqui. Então, o que a gente acreditou até hoje, né? Essas mazelas aí que a gente tem acreditado. E sem conhecimento, só se pode ter crenças. A gente estava falando no começo, né? Quantas crenças, né, que a gente tem. Sem o conhecimento de Deus, só nos resta ter crenças. E crença não é realidade. Então, se eu acredito hoje, amanhã eu acredito em outra coisa. Depois da manhã eu vou passar para outro. E assim a gente vai trocando de ferramenta, trocando de religião. E vai trocando. Mas quando você tem a base, né, que é o conhecimento da verdade, o que é a verdade? É somente a unidade. Essa é a verdade que Jesus tanto falou. Né? É só ter o reconhecimento dessa unidade. E o resto são crenças. Né? Não interfere em nada. Parágrafo 5. Instrumentos de ensino diferentes fazem apelo a pessoas diferentes. Algumas formas de religião não têm nada a ver com Deus. E algumas formas de psicoterapia não têm nada a ver com cura. Olha que interessante. Ó. Algumas formas de religião não têm nada a ver com Deus. Por quê? Porque tem formas de religião que só prega separação. Só prega dualidade. É Deus e o diabo. Esses dias foi Halloween, né? Aí uma pessoa falou para mim, ai, Cat, não é possível que sua filha vai no Halloween, Halloween é do diabo. Ai, é a crença, gente. Aqui nesse mundo, nós vamos ter crenças duais. Então, qualquer religião que tenha dualidade, é o que ele falou aqui, ó, algumas formas de religião não tem nada a ver com Deus. E algumas formas de psicoterapia não tem nada a ver com cura. Também vai continuar preso na dualidade, vai fazer igual a gente falou lá no começo, vai só trocar um sonho de doença por um sonho de saúde, mas ali para frente aparece outra coisa. A gente vai só trocando aqui, né? E não é a cura real. No entanto, se aluno e professor se unem ao compartilhar uma única meta, Deus entrará em seu relacionamento.
porque ele foi convidado a participar. Então, Deus só entra no relacionamento quando a gente convida, quando é uma meta. Quando eu e o meu irmão ali, seja o meu paciente, o meu filho, o meu marido, qualquer um que estiver à sua volta aí, quando a gente tem essa meta na unidade, igual eu estava falando hoje mais cedo para vocês aqui, né? Quando você não tem a meta na unidade, vai ter raiva, vai ter ódio, vai ter. Mas na hora que você percebe aquilo ali, você volta a meta para a unidade e a raiva passa, porque aí você reconhece, né? Eu tendo essa meta da unidade, eu sei que são só crenças e que isso não é a realidade nossa. Então, cada vez vai ficando mais simples, né, de observar isso no dia a dia. Então, ó, no entanto, se aluno e professor se unem ao compartilhar uma única meta, Deus entrará em seu relacionamento porque ele foi convidado a participar. Da mesma forma, uma união de propósito entre paciente e terapeuta restaura Deus ao seu lugar de ascendência, primeiro através da visão de Cristo e depois através da memória do próprio Deus. Então, quando a gente une esse propósito, o propósito, a meta da unidade do perdão, primeiro, nós vamos recobrar aqui a visão de Cristo, que ele fala. Lembra quando eu falei do nosso sexto corpo aqui, né? A visão de Cristo, que é reconhecer nós todos no mesmo corpo, na mesma mente, e depois através da memória do próprio Deus, que Deus dará o último passo. O processo da psicoterapia é a volta à sanidade. Professor e aluno, terapeuta e paciente, todos são insanos ou não estariam aqui, igual a gente viu na outra aula, né? Juntos podem achar um atalho de volta, pois ninguém encontrará sanidade sozinho. Eu só encontro sanidade através do meu irmão, que vai me apontando onde eu ainda preciso de cura. O meu irmão é meu salvador nesse sentido, né? É ele que vai me apontar onde eu ainda acredito, quais são ainda as minhas crenças, o que eu ainda sustento aqui para estar vendo separação ali. Parágrafo 6. Se a cura é um convite a Deus para que ele entre em seu reino, que diferença pode fazer como o convite foi escrito? Será que o papel importa, ou a tinta, ou a caneta, ou é aquele que escreve que faz o convite? Deus vem àqueles que querem restaurar o seu mundo, pois eles acharam o meio de chamá-lo. Se duas pessoas estão unidas, ele não pode deixar de estar presente. E olha só, é só na unidade. Então, se duas pessoas estão unidas, é só assim que você vai ver a realidade de Deus. É só na unidade. Vê que ele fala isso o livro inteirinho, inteirinho. Cada sessão que a gente lê, ela fala a mesma coisa. Então, é só através da unidade. Então, se duas pessoas estão unidas, ele não pode deixar de estar presente. Não importa qual é o seu propósito, mas eles precisam compartilhá-lo integralmente para ter sucesso. Então, é sempre integral, uno, unificado, é sempre do mesmo jeito que ele fala. É sempre observando a unidade. Então, tem que ser integral. Se eu vou mais ou menos, não adianta. Se eu ver, igual eu falo, não dá para ficar com o pé nas duas canoas. Ou eu vejo o meu irmão como ele é, ou eu ainda não estou integralmente aqui, né, vendo essa meta. Então, para ter sucesso, tem que ter esse propósito integral. É impossível compartilhar uma meta que não é abençoada por Cristo, pois o que não é visto pelos seus olhos é fragmentado demais para ser significativo. Então, quem que é Cristo? Cristo é cada um de nós, gente, que reconhece isso. Então, se eu não vejo através dos olhos de Cristo, eu vou ver fragmentação, eu vou ver diferença, eu vou ver dualidade, eu vou ver 8 bilhões, cada um separado. Agora, se eu olho através dos olhos de Cristo, mesmo os olhos do corpo vendo 8 bilhões, eu vou enxergar com outros olhos, que são os olhos da nossa mente superior, o nosso quinto corpo. Esses olhos enxergam através dos olhos de Cristo, enxergam a unidade. Parágrafo 7.
Como a religião verdadeira cura, a verdadeira psicoterapia também não pode deixar de ser religiosa. E aqui, qual que é a verdadeira religião que ele fala aqui? É a religião, pode até usar essa palavra aqui, mas ele está falando sobre a unidade. Aquela que vê algo uno, que vê que nunca se separou, que vê que não precisa se religar a nada, que nunca deixou de ser ligado. Ó, vamos ler de novo aqui. Como a religião verdadeira cura, a verdadeira psicoterapia também não pode deixar de ser religiosa. Mas ambas têm muitas formas, porque nenhum bom professor usa um único enfoque para todos os alunos. Ao contrário, ele ouve pacientemente cada um e deixa-o formular o seu próprio currículo, não a meta do currículo, mas a melhor forma para o objetivo que ela estabelece para ele. Então, olha, igual a gente falou, né? Tem muitos caminhos, vários caminhos. O paciente, ele pode estabelecer o caminho que ele quer. Aqui a gente escolheu usar um curso em milagre, mas tem diversos caminhos. A meta, ele não pode estabelecer. A meta do currículo é uma só: é alcançar a unidade de Deus, é alcançar a nossa unidade com Deus, é saber que não houve separação, o filho e o pai sempre estiveram unidos na realidade. Então, você pode até formular o currículo, mas não a meta. A meta é a mesma. Talvez o professor não pense em Deus como parte do ensinamento. Talvez o psicoterapeuta não compreenda que a cura vem de Deus. Eles podem ter sucesso, onde muitos que acreditam que encontraram Deus falharão. É igual a gente estava falando ali no começo. Às vezes, você não precisa nem acreditar em Deus, mas você sabe que a cura vem de Deus. Por quê? Porque Deus é unidade. E muitos, às vezes, acreditam, pensam que encontraram Deus, mas encontraram foi um Deus de dualidade. Então, ele fala, eles podem até ter sucesso, até aqueles que nem acreditam em Deus, igual o mundo nos prega aí. Até aqueles que não acreditam, eles encontram a unidade mais do que muitos que pensam que encontraram. Então, é isso que ele está falando aqui. Eles podem ter sucesso, onde muitos que acreditam que encontraram Deus falharão. Por quê? Porque ele viu a Deus através da dualidade. Ele não viu a Deus na unidade. E aquele que vê Deus através da unidade pode dar o nome que quiser. Pode chamar de todo, de universo. Quando vê isso através desses olhos que pegam os seus sete corpos aqui e unificam, vê que não houve separação, vê a partir dos olhos de Cristo. Esse sim, não precisa nem chamar de Deus. 8. O que pode o professor fazer para garantir o aprendizado? O que deve fazer o terapeuta para trazer a cura? Só uma coisa: o mesmo requisito que a salvação faz a qualquer pessoa. Olha só, ele repete a mesma coisa, gente, o tempo todo. Ele fala uma coisa, ele fala a mesma coisa de modo diferente. Só uma coisa: o mesmo requisito que a salvação faz a qualquer pessoa. Cada um tem que compartilhar uma meta com uma outra pessoa e, fazendo isso, perder todo o senso de interesses separados. Pronto, falou a mesma coisa de novo. É só uma meta. É só saber que não há separação. Ele fala isso no livro todo. Só fazendo isso é possível transcender as fronteiras estreitas que o ego quer impor ao ser. Só fazendo isso é possível que o professor e o aluno, o terapeuta e o paciente, eu e tu, aceitemos a expiação e aprendamos a dar assim como foi recebido. Gente, é só fazendo isso, é só indo além da dualidade, lembrando que não há separação, que não há interesses separados. A meta tem que ser a mesma, a meta de se reconhecer como um só. E é isso que ele fala, ó. Nós aceitemos a expiação, que é exatamente saber quem eu sou, quem você é, que somos o mesmo ser, e aprendamos a dar assim como foi recebido. Então, se
Eu aceitei a expiação. Agora, eu vou dar ao meu irmão a mesma coisa. Eu vou enxergar o meu irmão assim como eu enxergo a mim mesmo, e vice-versa, porque é a mesma coisa, é o mesmo ser. Eu vejo o meu irmão, eu estou vendo a Cristo, o mesmo ser que está em mim, a mesma coisa o tempo todo. E assim eu dou a todos que vêm, me passam uma raiva. Meu primeiro ali, a primeira opção minha, quando passa uma raiva, é isso aqui, ó. Eu vou dar a ele o que eu recebi, a expiação. Ele é o ser que Deus criou, assim como eu. Somos o mesmo ser. Vê como que fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a gente só tem que praticar. Parágrafo 9. A comunhão é impossível sozinho. Ninguém que se coloque à parte pode receber a visão de Cristo. Ela lhe é oferecida, mas ele não pode estender a mão para recebê-lo. Então, sozinho, não tem como. Que ele fique quieto e reconheça que a necessidade do seu irmão é a sua. Que ele, então, satisfaça a necessidade de seu irmão como se fosse a sua própria, e veja que ambas são satisfeitas como uma só, pois elas são a mesma. Não está falando a mesma coisa de novo? Repete, 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 fala a mesma coisa. A comunhão é impossível sozinho. Eu só posso dar ao meu irmão o que eu dei a mim mesmo. Então, que a gente fique quieto, ele fala que ele fique quieto. E aqui ele está falando, né, do professor, né, de todos nós. Que ele fique quieto e reconheça que a necessidade do seu irmão é a sua. É a mesma necessidade. É a necessidade do reconhecimento, do amor, da totalidade. Que ele então satisfaça a necessidade de seu irmão como se fosse a sua própria. E veja que ambas são satisfeitas como uma só, pois elas são a mesma. O que é a religião, senão um instrumento para ajudá-lo a ver que isso é assim? E o que é a psicoterapia, exceto uma ajuda na mesma direção? Tá vendo? Que é tudo a mesma coisa, desde que você veja a unidade. Se você não vir a unidade aqui, vai continuar girando, girando e brincando de dualidade. Brincando de Deus e o diabo, brincando de tem eu e tem ele. É a meta que faz com que esses processos sejam o mesmo, pois eles são um em propósito e têm que ser um em seus meios. Então, ó, é a meta que faz com que esses processos sejam o mesmo. Então, a meta, reconhecer a unicidade, pois eles são um em propósito e tem que ser um em seus meios. Qual o meio que ele falou aqui para nós, para que a gente reconheça essa unidade? Ele nos colocou o perdão. Então, nós temos que reconhecer isso, né? O propósito e os seus meios, a unidade é o propósito, os seus meios, o perdão. Então, através do perdão, nós alcançamos aqui, aceitamos a expiação para nós mesmos e para o nosso irmão, que é o mesmo ser. Então, gente, veja que tudo ele repete aqui, para que a gente aceite a mesma coisa o tempo todo nesse livro. Então é isso. Vamos para a nossa interação aqui, quem quiser fazer perguntas. E a semana que vem a gente continua aqui no 3, o papel do psicoterapeuta. Para quem está no YouTube, até a semana que vem. Vou parar a gravação aqui para a gente continuar.